Graça e paz, mulheres lindas. Amém. Podem sentar, queridas, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus conduziu, irmãos, este momento para trazer cura, fortalecimento, renovo para as nossas vidas, em nome de Jesus. E eu estou aqui hoje com muita gratidão a Deus para falar sobre um tema tão específico, delicado. Não estou aqui para romantizar este assunto, porque eu sei das dores e elas são reais. Não estou aqui para romantizar algo tão sério e tão doloroso, que é a maternidade atípica. E alguns, às vezes, podem até se questionar o que é uma maternidade atípica. É aquela mulher, a mãe atípica é aquela mulher que tem um filho com alguma condição que a torna diferente do padrão tido como normal, entre aspas. Normal para a sociedade. Com alguma deficiência, alguma doença crônica, algum transtorno. E qual a diferença entre uma maternidade típica, comum, de uma atípica? É que a maternidade atípica ela possui desafios adicionais. Toda maternidade possui inúmeros desafios. Mas a maternidade atípica vai trazer desafios adicionais, que é uma rotina intensa e exaustiva com neuropediatras, terapeutas, preconceitos, olhares estranhos, julgamentos e assim vai. Mas nós temos um Deus que Ele nos escolheu antes do nosso nascimento. Ele não errou conosco. Ele não errou comigo, Ele não errou com você. E no momento da minha dor, sem entender muitas coisas, Deus ele me deu uma palavra e eu já quero começar com ela hoje, que é Êxodo capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Em um momento muito hostil, onde a sentença, o decreto era de morte, Faraó, depois de algumas outras tentativas frustradas, ele ordenou que os egípcios matassem todo e qualquer menino hebreu que nascesse a partir daquele momento. Qualquer pessoa tinha a autorização para fazer isso. Nesse momento de caos, nesse ambiente hostil, uma mulher engravidou, até que chegou o momento do parto. E a Bíblia diz, no versículo 1 de Êxodo 2, foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Então, uma das batalhas, eu fiquei grávida depois de muito tempo orando por isso. Desde que casamos, nosso desejo era gerar. Eu e meu marido fizemos uma oração, consagrando o meu ventre ao Senhor, dizendo: Senhor, quando quiser, estamos à disposição. Com 5 anos de casado, eu descobri que eu estava grávida para a glória de Deus. Minha gestação não foi muito fácil. No final, terminou aos 8 meses com uma eclâmpsia, não pré-eclâmpsia, mas uma eclâmpsia.
aonde eu fiquei na UTI sulfatando, porque a minha pressão era 22/19. O hospital parou para monitorar a minha filha antes do parto. Parou. A médica fez o papel de técnicas de enfermagem, de enfermeiras. Ela não queria sair de perto de mim. Minha filha nasceu, foi para os cuidados, foi para o quartinho, bem, graças a Deus. Eu permaneci na UTI. Eu me debatia e as enfermeiras, a médica chamou a minha mãe e meu marido e disse assim: nós precisamos do telefone de vocês, porque na madrugada, a qualquer momento, nós podemos ligar. Ou seja, para comunicar que a sua filha morreu. Minha mãe, uma mulher de fé, é a minha casa de Isabel, a minha mãe. Minha mãe olhou e disse: sabe de uma coisa? Eu vou dormir. Ninguém vai ligar para mim, porque Deus não me deu uma neta para levar minha filha. Esther nasceu na quarta, eu só tive alta no sábado. Minha pressão passou 15 dias ainda para regularizar. Minha pressão é 10/8, é 11/8, é 12/8 quando está mais alta até hoje. Parecia tudo normal. Uma recém-nascida, uma criança, naquele desenvolvimento, mas o coração de mãe não se engana. Eu comecei a perceber algumas coisas meio diferentes do desenvolvimento normal de outras crianças. Um choro intenso e não era cólica, era quando eu me afastava. Muito calor. Esther até hoje nunca me deu trabalho para dormir. Um sono bem profundo. E assim foi crescendo e eu percebendo algumas situações. Até que chegou o momento das primeiras palavras e elas não vinham. Chegou o momento do olhar nos olhos e ela não olhava. Chegou a famosa introdução alimentar, que a gente faz uma aula no YouTube. Mas essa aula para mim não funcionou. Era a seletividade batendo a porta. E eu comecei a comentar com minha mãe, com meu esposo, comecei a pesquisar um pouco. E a minha mãe dizia: não, é coisa da sua cabeça. Com o tempo, tudo vai mudando. Meu esposo não gostava nem de tocar no assunto. E eu orando a Deus, orando a Deus. Até que chegou o dia em que, assim como o Joquebede, quando aquele menino tinha 3 meses de vida, ela disse que, a Bíblia diz que ela já não podia mais esconder. Ela já não podia mais fazer de conta, estava tudo bem. Ela não podia mais. Ela precisava se levantar e fazer alguma coisa. Por quê? Porque o amor é importante, mas ele não é o suficiente. Os nossos filhos precisam de amor, mas precisam de responsabilidade. Porque Deus, ele não age em quem é irresponsável, em quem fecha os olhos para os problemas e faz de conta que está tudo bem quando não está. Para o milagre acontecer, é necessário que eu me levante e tome uma atitude acertada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E antes de prosseguir com Joquebede, para que algumas mulheres possam compreender o que é uma maternidade atípica, eu vou ilustrar com uma crônica que não é minha. Não tenho como dar os créditos, porque, infelizmente, eu não lembro quem a contou, mas foi em um podcast. E é mais ou menos assim. Nós estamos grávidas, nós começamos a nos preparar para morar em outro país. Eu me preparei para morar na França. E durante 9 meses, aquela mulher, no meu caso foram 8 meses, durante 9 meses, aquela mulher, ela estuda o idioma, ela estuda a alimentação, ela estuda a cultura, ela compra roupas para morar na França, e ela começa a pesquisar os restaurantes, as faculdades, os cursos que ela quer fazer lá, e ela começa a pesquisar muitas coisas na França. Ela está lá arrumando a mala, e assim é a gestação. E chega o dia da viagem, tão esperada para a França, que ela estudou o tempo todo sobre este país. Ela racha suas malas, ela entra no avião, faz a viagem e chega o momento do pouso. Quando o avião pousa, ela toda feliz, porque ela estudou para aquilo, ela pesquisou sobre aquilo. Ela está preparada para a França. O piloto diz: bem-vinda ao Japão. E aquela mulher se desespera e diz: mas eu não estudei o Japão. Mas eu não sei o idioma do Japão.
Eu não sei o que se come no Japão. Eu não gosto das comidas do Japão. Eu preciso ir para a França. Ele diz, sinto muito. Não tem mais volta. É o Japão. Isso é o que acontece quando nós recebemos o diagnóstico. No meu caso, autismo. E naquele momento eu fiquei pensando, mas eu não me preparei para isso. Mas eu não sei como fazer. Eu não sei como lidar. Mas eu não tinha mais como ir para a França. E eu tinha duas opções. Ou eu sentava, chorava e ficava em depressão, ou eu me levantava e construía uma arca e betumava ela por dentro e por fora. O que Deus diz a Joquebede é o que Ele disse para mim e o que Ele disse para você, mãe. Reaja. Faça a arca. Não tenha pena de você. Eu vivo em mundo de terapias, irmãos. Eu estou em terapia de segunda a sexta. Todas as minhas manhãs são em terapia. Minha filha, ela faz terapia até 1h da tarde, tem dias, e ela sai da terapia, vou para casa, almoço rapidinho, arrumo ela, levo ela para a escola. Eu sei que realidade é essa. Essa realidade é dura. Mas se eu não reagir, se você não reagir, Deus não vai operar. Deus livrou Moisés da morte. Deus conduziu. Não estou dizendo aqui que Joquebede era uma mãe atípica, nem tampouco que Moisés tinha um transtorno. Não vou entrar nesse embate teológico, né? Mas estou dizendo que Deus falou ao meu coração. Deus disse, quando eu parei, quando eu recebi o diagnóstico, foi 2 semanas arriada, como a gente diz aqui no Nordeste. Sem forças, sem ânimo, me sentindo completamente, não sei, eu não sabia explicar. Muito mal. Eu tive câncer, fiz cirurgia, fiz tratamento, Jesus me curou, mas nada foi tão doloroso. Por quê? Porque uma coisa é ser em mim, outra coisa é ser na minha filha. A dor é outra, ela é mais intensa. Eu disse para a minha médica cirurgiã que me acompanha até hoje, ela disse, você está bem? Eu disse, não estou bem não. Não adianta fingir que está tudo bem. É preciso buscar ajuda. Que religiosidade é essa? De querer passar por uma dificuldade, de querer enfrentar as adversidades, achando que você vai dar conta de tudo, quando na verdade você não vai. Porque até Jesus, como homem nessa terra, quando precisou, ele pediu ajuda. Olha para sua irmã e diga, peça ajuda. Eu disse, doutora, eu não estou bem, eu estou me sentindo mal, é como se eu tivesse no início de depressão, eu estou completamente desanimada. Ela disse, mas meu Deus, está sentindo alguma coisa no seu pescoço? Porque foi câncer de tireoide. Não, você tá sentindo, será que são os hormônios? Porque eu faço reposição todos os dias. Aí eu disse, não, doutora, não é isso. Ela, então você acha que é o quê? Eu disse, minha filha recebeu o diagnóstico de autismo. Ela respirou. Ah, entendi. Ela começou a injetar vitamina. Metilcobalamina, vitamina D, 7.000 por dia. Ela começou a injetar vitamina em mim. Com 15 dias eu já estava bem. E Deus disse, agora construa a arca. Betume por dentro, betume por fora. Essa é a viagem. Deus, ele não errou, irmãos. O destino pode ter mudado, mas o amor e o poder de Deus não mudam. Não mudam. Então, quando ela coloca aquele menino na arca, Miriam, e aí eu vou falar para você algo pessoal, que Deus falou comigo. Eu estou compartilhando com você o consolo, o ensinamento que Deus me deu através dessa palavra. Quando Miriam vai acompanhando, e aí Deus disse, Miriam é uma rede de apoio. Miriam é aquela pessoa que sabe o seu problema, sabe a sua dor e não vai deixar você só. Vai acompanhando, vai observando, vai vendo onde vai dar. E aí naquele momento a filha de Faraó em um ritual está indo banhar-se e ela ouve o choro daquela criança, pede que tragam a arca para ela e quando ela abre, é um do filho dos hebreus. A sentença era de morte. Mas não existe sentença que prevaleça sobre o propósito de Deus.
Não existe sentença que prevaleça sobre o propósito de Deus. E aquela mulher disse, eu vou criar. Eu vou criar. E a menina disse, quer que eu chame uma das mulheres hebreias para amamentar esta criança? E ela disse, chame. E ela chamou a mãe do menino. Eu resistia às terapias. Eu dizia, Deus, eu quero que o Senhor opere um milagre. Eu não quero que minha filha precise de terapia. Eu não tenho condições para isso agora. Eu começava a falar e Deus disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E foi quando eu comecei, é difícil, irmãos. As mães atípicas vão me entender, é uma luta. É uma humilhação. É uma guerra. É muito difícil. E eu disse, Senhor, eu não quero isso. Ele disse, você vai fazer, sabe por quê? Porque a filha de Faraó foi a terapeuta que eu escolhi para gerar habilidades em Moisés que ele precisava para o meu propósito. As terapeutas serão como a filha de Faraó. Ela não cria em Deus, mas ela foi usada por... Ela não cria em Deus, mas ela foi usada por... Vamos parar com isso. Deus, ele pode usar quem ele quiser. Deus, ele é criador da medicina. A ciência é a extensão da sabedoria de Deus. Ele quem criou, ele quem capacita o homem. O homem crendo ou não nele, quem o capacita é Deus. E aí eu comecei, aquela religiosidade foi caindo por terra. Aquele preconceito que eu tinha foi caindo por terra. E foi aí que eu fui buscar ajuda para minha filha. Eu comecei a ver o sobrenatural acontecer em nome de Jesus. Uma criança que eu chamava dizia, Esther, Esther. Ela estava aqui, olha, eu aqui chamando ela Esther. Era como se ninguém estivesse chamando ela. Ela estava no mundinho dela. No mundinho dela. E aí foi quando eu fui mergulhar nos estudos. Mulher, quem salva o seu filho é você. Estude, pesquise, se aprofunde. Eu comecei nos vídeos do YouTube. Fui me conectar com pessoas que viviam essa realidade, porque só pessoas que vivem essa realidade sabem de fato como funciona. E eu comecei a pesquisar de uma forma gratuita. E eu fui indo, e Deus foi me ensinando, Ele foi me capacitando. Eu sou a principal terapeuta dela. Minha filha hoje é assistida por uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Todos os dias eu profetizo sobre ela. Eu não aceitei uma sentença. Eu não aceitei a sentença sobre a minha filha. Todos os dias eu profetizo sobre o neurodesenvolvimento dela, declaro que ela tem um cognitivo perfeito, abençoo toda a parte motora, social, sensorial, e até um dia desse, vai fazer 3 anos que eu estou como pastora na igreja atual. Só do final do ano pra cá, foi que Esther começou a se adaptar com aquele ambiente, para você ver como é a rigidez cognitiva. E aí, aquela criança que podia ter milhares de crianças ao redor dela, como se não tivesse ninguém. Hoje, quando acaba o culto, ela sai catando as crianças todinha. Bora correr, bora correr, bora correr. Os obreiros ficam doidos, que eles querem varrer o salão para ir embora. E ela, vamos correr. A ciência é importante, a medicina é importante, a terapia é importante. Mas o mais importante é uma mãe que profetiza. É uma mãe que cria debaixo da graça de Deus. É uma mãe que não tem vergonha. Eu sempre digo, eu não tenho vergonha de crises. Minha filha deu uma crise no shopping Rio Mar. E ela chora e pede socorro. Então você imagina uma criança, mulher, no chão, gritando, pedindo socorro. E o pai, o homem, querendo amparar. O que é que você pensa? Estão sequestrando a menina? Eu me senti em cena de filme, no shopping Rio Mar, no primeiro piso. Ela no chão, gritando, pedindo socorro. Não! Socorro! Socorro! E todo mundo começou a sair da loja. E eu disse, meu Deus, estão fazendo um filme e não me informaram? Só que eu ando identificada, eu ando com o crachá dela. Eu não tenho vergonha. Ao contrário. Eu disse ao Senhor, se o Senhor me desse 10 estés, eu queria. Doce.
Eu passo 1 hora ensaiando para sair de casa. Mamãe, oi amor. Mamãe, oi amor. Mamãe, tô aqui amor, para ter certeza que eu tô em casa. Minha mãe tá aqui de prova. Aí ela, mamãe, cabelos. Aí eu tenho que me abaixar. E ela fica lá um tempão, cheirando meu cabelo. Como se fosse bem assim. Agora eu tô segura. E quando as pessoas começaram a vir ver o que era, meu Deus, um homem pegando uma menina, ela tá pedindo socorro, ninguém vai fazer nada. Aí eu disse, eu vou na frente. Ela queria ir pro parquinho. Eu disse, não dá mais para ir pro parquinho. Parquinho, socorro! Aí o pai olhou para mim como se fosse bem assim, não é melhor levá-la no parquinho? Eu disse, não, porque ela tem uma limitação, mas ela precisa aprender sobre disciplina. É amor com firmeza. E ela chorando, eu disse, eu não tenho vergonha de choro. Pegue ela, vamos embora. Quando as pessoas olhavam pro meu crachá, todo mundo voltava para a sua vida normal. Jesus! Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. E Ele prepara filhas de Faraó, mulheres que nem temem a Deus, para lhe ajudar no processo. A psicóloga disse, hoje eu tive que parar para orar com ela. Eu disse, foi? Eu fui surpresa. Foi mesmo, foi? Ela disse, tia, vamos orar? Eu disse, que bom, sua semana já começou abençoada. Glória a Deus por causa disso. Eu estou aqui hoje para dizer a você que a rota muda. O diagnóstico muda a agenda, mas não muda o quê? O amor. A rota muda, mas o poder de Deus, o amor de Deus não. Pare de ter vergonha, pare de dizer, mas o que é que vão pensar? Pensem o que quiserem pensar. Pensem o que quiser. As pessoas que são mais íntimas minhas, elas já sabem que eu tenho um jargão, que eu digo assim, não gostou? Coma menos. É a mãe que salva o filho. É a mãe que vai na frente. É a mãe que vai se esforçando. É a mãe que diz, eu digo todos os dias para ela, você é a mais linda do mundo. Problema de autoestima, de baixa estima ela não vai ter. Você é inteligente, você é sábia. Irmãs, Jesus opera milagres, minha filha não falava. E teve um dia que todos os dias eu orava com ela, todos os dias eu orava com ela. E ela não dava uma palavra, nem assim, eu queria pelo menos que ela dissesse amém, quando eu dissesse em nome de Jesus. Mas nem isso saía. Até que um dia eu fui colocar ela para dormir e eu não conseguia orar. Eu chorava. Eu não tenho problema em chorar, porque chorar não é pecado. O pecado é você desistir. Jesus chorou. E aí eu chorava sozinha com ela no quarto, meu marido estava lá fora, e eu chorando ali, Senhor, minha filha não vai falar, ela não vai nem dizer um amém. E eu chorava. Do nada ela se levantou, olhou para mim e fez, mamãe, olá. Eu não conseguia mais orar, irmãos. Eu só conseguia chorar. De gratidão a Deus. Esse é o nosso Deus. Porque você desanima. Deus disse para Joquebede, reaja. Hoje Deus está dizendo para mim e para você, independentemente da condição do seu filho, da sua família, reaja. Não caia nesse espírito de comiseração, de autopiedade, de vitimismo. Não foi esse o lugar, mãe, que Deus lhe colocou. Deus lhe colocou no lugar de vencer. De vencer. A sua maternidade, ela só é diferente. Mas ela é tão importante quanto. Ela é tão importante quanto. Então, não deixe de orar. Profetize sobre os seus filhos. Mas seja responsável. Leve as terapias. É difícil, pastora. Comigo também foi assim no início. Não conseguia. E eu fui ser a terapeuta. Tem uma amiga minha que é pedagoga, ela diz assim, pastora, eu já estava dizendo ao meu marido, eu ganhei uma colega. Porque eu vejo lá, eu ia lá no YouTube, imprimia os bichinhos, recortava, plastificava, botava no palitinho de picolé e saía brincando com ela.
Eu pegava as figuras, as sombras, imprimiam, os pedagogos vão me entender. Mas não sou da série não, viu, irmãos? Os pedagogos vão me entender. Eu pegava as sombras, imprimia no computador, imprimia os mesmos bichinhos coloridos, recortava os coloridos e ia com ela para ela saber qual era a sombra daquele animal. Eu fui a terapeuta da minha filha, sem saber de nada. Treinei para morar na França, Deus me deu o Japão. Agora me pergunte hoje, pastora, quer ir para a França? Eu amo o Japão. E cada dia eu me especializo mais nisso. Cada dia Deus está me conduzindo a este caminho. Esses dias eu disse, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma pós-graduação em análise de comportamento, sendo que eu sou formada em ciências contábeis. Aí meu professor olhou para mim e disse, uau, você fazendo pós em aba. Eu disse, professor, mas não tem nada a ver, porque eu sou mãe atípica. E eu nervosa, irmãos, com o meu TCC. Aí o professor analisou e disse, impecável. Já terminei, já recebi meu diploma. Pastora, a senhora foi fazer porque gostava? Não, fui fazer por necessidade. Mas hoje eu digo para você, eu não quero mudar mais o lugar. Por quê? Porque Deus não errou quando Ele me escolheu. Deus, Ele tem estratégias para aliviar nossa dor. Deus tem casas de Isabel preparada para nós, como Maria naquela angústia daquela gestação, que ela não poderia revelar nada ainda. E ela correu para a casa de Isabel e lá ela foi fortalecida. Deus prepara casas de Isabel para nós. A minha principal casa, Isabel, é minha mãe, mas Deus tem levantado amigas, Deus tem levantado terapeutas, Deus tem levantado pessoas para me consolar. Eu estou aqui hoje para dizer isso para você, mulher. Deus quer usar você poderosamente sobre essa terra em nome de Jesus. Amém? Eu queria terminar com vocês lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Chore quando tiver vontade de chorar. Amém? Engolir o choro não é bíblico. Engolir o choro. Não vou engolir choro nenhum. Eu vou chorar. Não, você tem que parecer ser forte. Para quem? Quem disse isso? Eu sou humana, você é humana. Buscar ajuda é preciso. Buscar ajuda é preciso. Buscar informações é preciso. Ele diz assim, em 2 Coríntios 4, versículo 8. Eu vou ler numa versão diferente, mas está aqui para vocês no monitor. Ele diz assim, olha. O apóstolo Paulo diz, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Porém não somos esmagados, nem despedaçados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas. Nós não sabemos a razão no início. Por que eu? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Será que há algum pecado? Quem foi que nunca ouviu isso? Não responda. Quem foi que já ouviu isso? Não responda. Não responda. E aí Jesus foi trabalhando no meu coração e disse, e qual foi o pecado de Paulo? Ele orou para um espinho na carne ser retirado, mas Deus não retirou. Qual foi o problema dele? E aí Deus ele foi ministrando ao meu coração. Ele disse, você está igual aqueles discípulos, quando encontraram aquele menino cego que me questionavam se ele nasceu assim, que quem pecou? A pessoa religiosa, ela é tão... Né, o raciocínio não existe, que eles foram a ponto de dizer bem assim, quem pecou, ele ou os pais? Mas como ele pecou se ele nasceu assim? Ele pecou antes de nascer? Como foi isso? E Jesus disse, nem ele, nem... Mas se fez assim para que se manifestasse a glória de Deus. A glória de Deus. Então existem coisas que nós não sabemos no início. Perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, vamos ler juntas? Porém, não desanimamos nem o quê? Nem desistimos. Você não vai desanimar. Você não vai desistir. Eu esqueci de dizer o tema, mas eu vou acabar. Não vou começar a pregar agora, não. É quando nós precisamos replanejar.
A minha vida precisou ser replanejada em todos os aspectos. Mas Ele nos ajuda nessa agenda. Irmãos, nós não perdemos um sonho. Nós, mães atípicas, você não perdeu um sonho. Deus apenas lhe ensinou a sonhar diferente. E Deus confia em você em nome de Jesus. Amém? Tem mãe atípica aqui nessa tarde? Quero que você levante agora do seu lugar mesmo. Só as mães atípicas. Eu sou vó atípica, pastora. A minha filha não veio, estou representando ela. Fique em pé. Eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que você tem uma missão de criar seu filho, de conduzir sua família, debaixo da graça de Deus. E você, mulher, que não sabe o que é, que não vive essa realidade, você pode ser uma rede de apoio, orando, consolando e não julgando. Sabe quando a gente via uma criança estendida no chão, chorando, esperneando, a gente dizia, é birra, é a mãe que não cria direito, é mal criado. Eu já falei isso. E na primeira vez que minha filha fez isso, eu pedi perdão a Deus. Pedi perdão ao Senhor. Nunca sabemos a dor do outro. Nunca temos noção da dor do outro. A vida atípica, ela é muito dolorosa. Eu esperava as primeiras palavras, elas não vieram. Eu esperava as apresentações na escola. A minha filha não apresenta ainda. A coreografia na igreja. Ela não suporta o som alto, ela não suporta as luzes. Usa abafador, experimente ficar 1 hora de abafador. Ela usa abafador, mas incomoda. E aí, às vezes, ela olha pra mim e faz, não, mamãe, bota a mãozinha no olho, porque o olho dói. Dói. Dói em mim, dói em você. Mas Jesus está dizendo pra mim e pra você hoje, reaja. Faça arca. Betume essa arca. Os crocodilos e hipopótamos do rio Nilo não vão destruir o seu filho. O diagnóstico não é uma sentença. O diagnóstico não é um destino. Deus sabia quando Ele formou o Esther no meu ventre. Ele sabia porque eu consagrei o meu ventre a Ele. E eu preciso olhar para o meu Deus como alguém que confia em mim numa missão tão difícil. Mas Ele confia em mim. Ele confia em você. E você vai ver o sobrenatural acontecer. Se o seu filho não fala, mãe, eu quero profetizar que ele vai falar. Ele vai comer. Eu precisei adaptar a alimentação. Minha filha não come de manhã batatinha doce com ovo. Eu precisei adaptar toda a alimentação dela. E cada dia é um milagre. Cada dia é um milagre. E você está aqui porque você vai viver milagres. Hoje sou eu aqui neste altar. Em breve vai ser você contando os seus testemunhos e dizendo como Deus tem operado sobre o seu filho. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa consolação que o Senhor nos dá é para que você console a outras. Por onde você passar. Senhor, a maternidade atípica é feita de renúncia, de replanejamentos, de choros escondidos, de rotinas exaustivas. Nós não queríamos as filas preferenciais, Senhor. Nós queríamos as filas comuns. Nós não queríamos ter que passar horas e horas e horas em terapias. Nós preferíamos as modalidades esportivas. Mas a tua graça nos basta.
E eu declaro sobre essas mulheres, junto com a sua igreja, que elas viverão milagres e milagres e milagres e milagres. Porque não é um diagnóstico que define, é o teu poder. A rota mudou, mulher, mas o poder de Deus continua sendo o mesmo. O poder de Deus permanece sendo o mesmo. Senhor, nós abençoamos cada manhã típica. E assim como o Senhor tem levantado casas de Isabel, como o Senhor tem levantado filhas de Faraó, para gerar habilidades na minha filha, eu declaro que será muito mais sobre esta mulher. Eu declaro que esta unção de milagres e sobrenatural está sobre essas mulheres. E que a partir de hoje, elas não vão ter pena delas. Elas não vão ter pena dos seus filhos. Elas vão olhar para eles e declarar que o Senhor está operando algo lindo e novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo essas mulheres, Jesus.